E hoje nós vamos falar de amizade. Mas o que tem a ver com saúde? Tudo. Tudo. Tem tudo a ver com saúde. E por que nós vamos falar de amizade hoje? Porque no último dia 14 de fevereiro foi comemorado o Dia da Amizade. Né? O dia é comemorado o Dia da Amizade e aqui no Brasil muitas pessoas já têm o entendimento de que, pelo senso comum, de que amigos verdadeiros se contam nos dedos. Então nós vamos falar um pouco dos efeitos positivos que a amizade nos proporciona e por isso a gente se conecta aqui dentro do Sagres em Tom Maior com a Lívia Bailão, companheira aqui de todas as tardes, um figurino sempre robusto, elegante, né, colorido, e também com a psicóloga Maris Eliana. E já que nós vamos falar de amizade, Lívia, Maris, eu tô cheio de vínculos hoje nessa entrevista, porque a Maris já foi minha professora. Sim. Seja bem-vinda, Maris. Esse mundo dá voltas. Seja bem-vinda, viu, Maris? Obrigada, parabéns pelo programa. Uma honra, um prazer estar aqui. É um tema que me alegra muito. Eu tenho grandes amigos de longas datas e eu sei a importância de cada um deles. Isso fortalece a minha vida, meu sistema imunológico. E comigo também a Lívia. Seja muito bem-vinda, Lívia. Você é uma pessoa que tem muitos amigos? Vinícius, posso dizer que sim, e como a Maris, tenho muito a agradecer, porque todos eles me nutrem, me alimentam num espaço muito bacana e importante dentro de mim. Então, a troca é muito boa. E meus amigos enchem as duas mãos, viu? Amigos muito queridos. Bom, boa tarde para você que está no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres do Tom Maior, a quem nos acompanha pela internet, pelo rádio, pela TV. Uma ótima segunda, festiva e cheia de amizade, porque a gente queria estar em carnaval e por um lado estamos, por outro não, e a gente vai se entendendo nisso tudo. Maris, eu queria saber de você como é que a gente identifica os amigos verdadeiros. Porque eu estava lendo esse material, essa pesquisa do MIT, né, do Massachusetts Institute, que diz que 50% dos sentimentos amistosos são correspondidos. Como é que eu identifico as amizades verdadeiras? Olha, nós temos vários sinais. Um deles é a cumplicidade. É aquele amigo para todas as horas. Tem até assim histórias, né? Amigo até debaixo d'água, aquele amigo que está com você não só no momento da alegria, do sucesso, mas que chega também no momento de dor, de perda, no momento que você não tem muito a ofertar, financeiramente falando, às vezes nem um sorriso ele te acolhe. E você, às vezes, para pensar, mas qual o interesse dessa pessoa comigo? E você faz uma busca e vê que não tem um interesse aparente, senão um afeto, um amor, porque foi alguém que você escolheu ou que te escolheram para caminhar junto. Que é diferente de família, que quando a gente nasce, a gente já tem toda ali, né, aquela genealogia que você tem que amar, respeitar e conviver. E nem sempre você se torna tão amigo de algum parente. Às vezes também acontece de você ter no seu irmão o grande amigo. Mas quando você acha alguém que não é consanguíneo, que a vida forjou, presenteou, a vida foi lapidando esse relacionamento, esse é para guardar do lado esquerdo do peito. E aí a cumplicidade é aquele amigo que sabe a hora de silenciar, até mesmo chamar sua atenção, porque amigo verdadeiro, ele é sincero, sincera. Ele diz coisas que num primeiro momento a gente até assusta, mas depois fica reverberando e você diz, ele tem razão. E ele fala porque ama. Ele não apenas aplaude, ele corrige. E ele compartilha também das dores. Tem que compreender que algumas pessoas, Vinícius, falam muito de si e não perguntam da gente. Ou pergunta muito da gente e não fala delas mesmas.
Então, é importante a gente saber que existe uma reciprocidade, uma cumplicidade, uma tolerância, um respeito com o silêncio, de perceber que você não está num bom dia e, às vezes, pausar um pouco, porque sabe que a amizade verdadeira pode levar um tempo sem se ver e que, quando encontra, retoma do ponto onde parou. Eu acho que quem disse isso foi Luiz Veríssimo. Então, assim, tem muita coisa a ser dita e eu sei que vocês estão afinadíssimos aí, os apresentadores, né? E vamos dialogando aqui. Lívia. Vinícius, obrigada. Eu queria perguntar para a Maris, a gente tem pessoas que têm mais facilidade para estabelecer esses vínculos de cumplicidade e outras menos, porque a gente às vezes fala, fulano é de poucos amigos, às vezes ele é mais introspectivo, né? Esse é um jargão que a gente usa. Às vezes é mais introspectivo, ou tem um círculo pequeno de amigos, e outras pessoas são mais, né, interativas. Como é essa relação de facilidade para fazer amizades ou menos facilidade? Ótima pergunta. Existe a questão da personalidade mesmo, né? Pessoas mais falantes, mais comunicativas, que eu até, assim, arrisco em palpitar que nós três somos muito falantes. Eu tenho certeza, não é um palpite, é uma realidade. E, inclusive, escolheram essa profissão, né? Então, isso é tranquilo. Mas, então, tem a ver com personalidade e habilidade social, que isso também é aprendido. Existem famílias que não têm esse hábito de chegar, de agradecer. Olha, tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em elogiar outras pessoas, de dizer obrigada, ou de receber um elogio e fica sem jeito. Sabe? Aquela coisa de correr a roda cumprimentando. E aí, como você está? Pergunta e responde. E aí, tudo bem, né? Então, quando alguém diz, não estou bem. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu respondo? Ou seja, isso é aprendido também. É habilidade social, a gente pode desenvolver. Tem pessoas que têm muita timidez, ou não tem um repertório, não sabe chegar, se sente às vezes constrangido pela escolaridade, pela baixa escolaridade, ou pelo nível socioeconômico, enfim. Mas todos nós podemos expressar, mesmo com silêncio, mas um sorriso, por exemplo, o corpo fala, não é? A gente sabe que 7% são palavras, 38% é tom, volume de voz, 55% é imagem corporal. Às vezes eu estou em silêncio numa roda, numa plateia, mas eu maneio a cabeça, como você fez agora, e eu concordo. E eu fico com um sorriso, né? Ou estou no velório e o meu semblante está de tristeza. Ou seja, eu estou com você numa empatia. Eu me afinei, eu criei rapport com você. Ou seja, você reverbera em mim e eu em você. Não é tanto palavra, mas princípios da educação. Não é? Então, boa tarde, como está você? Que bom que você veio. Nossa, saudade, senti sua falta. Olha que dica legal. Fulana, no aniversário você não pôde vir, mas eu guardei uma coisa para você. Que pena, não podemos nos ver nessa pandemia, mas assim que passar eu quero te dar aquele abraço. São frases que aproximam e que mostram que, de fato, a gente está preocupado com o outro, que a gente importa o outro. É importar o outro para dentro de nós, nas suas vulnerabilidades, nos seus projetos, nas suas alegrias e dores. Fica até poético, não é o jeito que fala. Totalmente. E Maris, existe tipos de... ó. Existe tipos de amigos? Existe uma classificação de amigos? Eu queria emendar mas deixa eu emendar porque tem a ver com essa pergunta do Vinícius, que ele perguntou de classificação de amigos, e eu queria emendar com as amizades tóxicas. É antagônico, porque se é amizade não é tóxico, ou podem ter amigos tóxicos dentro dessa classificação que ele mencionou? Sim, então vamos lá. Olha, classificar amizades, às vezes a gente pensa assim, como que eu posso ter um parâmetro? Tem aquele que é da sua intimidade, por exemplo, da sua cozinha, que ele entra no quartinho da bagunça, e o outro que fica na sala. Lembra na nossa infância, na época escolar, Vinícius? Olha aí. Então, aquele amigo que se você não tivesse o dinheiro para o lanche, você tinha coragem de pedir emprestado, falar, não tem, divide comigo seu sanduíche. Ou o amigo que antecipa a situação e vê que o outro não está na hora do lanche, ficou na sala de aula e não foi para o pátio,
e ele percebe, ele antecipa e oferece alguma coisa. Então, tem amigos para diferentes ocasiões, mesmo nesses que a gente pode contar nas mãos ou não, não é? Aquele para o futebol, aquela para dicas de maquiagem, aquela para questões familiares mais íntimas, por exemplo, relacionamento conjugal. Agora, relacionamentos tóxicos, eles existem não só nesse campo de amizade, mas aí vai, por exemplo, de dificuldades que a pessoa traz, que aí já são outros temas, mas a gente faz aqui um apanhado geral. Se alguém, por exemplo, tem baixa autoestima, tem uma dependência muito grande, né, tem pessoas que têm dificuldade de dividir, elas são muito ciumentas. E um amigo muito ciumento, ele atrapalha, porque diz que a gente pode ter panelinha, o que não pode é ter tampa. Então, essas pessoas, elas vão se tornando tóxicas, porque elas querem uma exclusividade que não é possível a gente ficar numa gaiola. Eu tenho necessidade de todas elas. Cada um tem o seu lugar e um não pode roubar o outro. O esposo, a mãe, o pai, os irmãos, cada um tem o seu papel importante na minha vida. E como a gente rega e administra isso, gerencia. Atualmente, eu tenho ajudado uma pessoa que tem essa dificuldade. Ela é muito possessiva. E ela tem ciúme de ver essa amiga, a melhor amiga dela, conversando com a irmã e com outras pessoas. Hoje de manhã eu fiz uma sessão com ela. Inclusive, ela mora em outro país. Ela mora nos Estados Unidos. E sabe o que ela me disse hoje? Olha, ontem, doutora Maris, eu recebi só 2 mensagens do Dia do Amigo. E eu estou, assim, muito triste. E eu perguntei para ela, e você, enviou mensagens para quantos? Ah, nenhum. Só respondi os 2 mesmo. Então, você percebe que a pessoa quer colher, mas às vezes não está plantando, pegando no outro. Porque a amizade verdadeira também leva tempo, é forjada com suor, com lágrima, sorriso, e não é de um dia para o outro, tem que curtir. Às vezes até tem estranheza, tem choque, mas afasta, pensa e volta melhor para adaptar, ficar bom para ambas as partes, não criar nó, porque quando vira nó, já deixou de ser um abraço, como diz Mário Quintana. Muito, muito interessante. A gente até tem mania de querer classificar as coisas, é uma pergunta de praxe, assim, mas eu também acho que tem. Agora, eu percebi! A gente tem mania de classificar as coisas. Vinícius. E existe tempo... Vinícius? Olha, licença, não precisa me responder, mas só para pensar. Vamos fazer as provocações aqui nesse programa, nesse tom. Vamos nessa pegada. Como que eu mensuro, né? Quem eu amo mais, minha mãe ou meu pai, qual dos irmãos? Então, é muito complicado, né? A gente definir assim. Mas eu sei qual amiga eu posso contar em qualquer das estações. Isso eu tenho certeza. E cabe a mim saber e não sair por aí divulgando para não enciumar. Nada de stories, de publicações nas redes sociais para alardear os outros. Diga, Lívia. Eu queria perguntar para a Maris daquelas situações também que as pessoas perdem o contato físico, assim, o contato físico entre elas, porque muda de país ou porque a vida vai seguindo rumos diferentes, criam suas famílias, se engajam em profissões, atividades. Mas fica aquela alegria no coração quando lembra da pessoa, quando às vezes lembra um fato do passado, quando às vezes encontra na rua, ocasionalmente, por uma coincidência. Isso também a gente considera como amizade. Que lugar isso ocupa em nós? Porque eu tenho um monte desses, viu, Maris? Eu tenho um monte de pessoas assim. E parabéns! Isso é amizade, que foi naquela época mais intenso, mas ficou muito bem guardado. Muitas vezes acontece isso com parentes também. Você conviveu pouco com um tio, com uma avó, mas quando você lembra, você evoca que a memória traz boas lembranças. Isso pilares da vida. Inclusive, a terapia EMDR fala disso. A gente precisa construir esses bons momentos para trazer à memória o que pode dar esperança, sabe? Então, esses casos, por exemplo, aqueles coleguinhas do Vinícius que, de repente, ele brincou na rua de futebol, ali na pelada. Isso é para sempre, está dentro dele, está marcado. Ele pode
pode continuar alimentando isso, lembrar daquela velha infância, e isso fará bem, porque as boas memórias também fortalecem, inclusive, o nosso sistema imunológico, a gente se sente amado, que foi uma boa fase. Ou de alguém que te acompanhou, por exemplo, numa fase específica da vida e foi para outro país. Mas ele está guardadinho aqui. É como quando alguém morre e a gente fala, olha, seu pai faleceu, alguém muito querido, mas ele continua vivo dentro de você. Isso ninguém pode tirar, essas lembranças boas. Às vezes até de um ex-marido, ex-esposa, você guarda alguma porção que ficou ali, naquele tempo de estarmos juntos, de uma viagem que eu fiz com alguém, aquele grupo da escola. E aí, essa saudade começa a ficar tão intensa que agora a gente pode, inclusive, pelas redes sociais, reencontrar velhos amigos. E que quando encontra é uma festa, porque aí a gente quer atualizar, mas não é uma química como nesse amor mais eros, né? Mais erótico, não. É algo de cumplicidade, de ter pontos em comum. E isso muitas vezes permanece. Então, quem gostava de música vai continuar cantando juntos, né? E aquela música, e a receita, você continua cozinhando, como é que está? Nossa, eu casei, eu mudei muito. Mas se teve um vínculo forte no passado, tenha certeza que essas coisas podem sim perdurar e serem revistas num encontro, quer seja virtual ou real. Cuide das suas boas memórias, elas com certeza te levarão mais longe. Uma boa reflexão. Eu agradeço a sua disponibilidade, Maris, em participar conosco, que a gente possa ter estimulado a muitas amizades serem feitas a partir de agora, nesse ano de 2021. Muito obrigado pela participação, Maris. Eu agradeço, e lembrando aqui, em cima do bolo, aqui a cerejinha, que é o perdão, hein? Que na pauta também, depois a gente pode continuar. Que amigo verdadeiro perdoa, recomeça, porque nós também somos falhos. E aprender sempre todas as situações. Um grande abraço, boa semana para todos que nos veem. Tchau, até mais. Conversamos tchau. Com a psicóloga Maris Eliana. Falamos um pouco sobre o Dia da Amizade. Você já contou aí nos dedos quantas mãos você consegue encher de amigos que estão à sua volta? Não significa que estão presenciais, né, na vida conectada, podem conviver com você de outras formas. Quantos você tem, quantos você deseja ter, né? Quantos você cultiva? Essa é a nossa reflexão, essa é a nossa provocação para você hoje, aqui dentro do nosso Sagres em Tom Maior, celebrando a amizade, a vida, celebrando o Dia da Amizade.